Olá, empresária! Olá, empresário! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Metamorfose. Estamos hoje recebendo uma convidada bem especial, onde nós vamos falar sobre emagrecimento, alimentação e muitos insights do empreendedorismo feminino. Eu me chamo Gleice, sou idealizadora do podcast e também do grupo Metamorfose e sou mentora de vendas. É um prazer receber você nesse episódio. E hoje nós estamos com a Elisane, hipnoterapeuta. Seja muito bem-vinda, Elisane. Gratidão, eu que agradeço. Hoje nós vamos falar muito sobre alimentação, sobre emagrecimento, principalmente para a mulherada, né? Existe sim um método, né? E eu quero saber disso muito por aqui nesse episódio. Eu sei que você vai trazer muitos conhecimentos pra gente. Obrigada por aceitar esse convite, tá bom? Eu que agradeço, é um prazer. Elisane, antes da gente falar um pouquinho sobre emagrecimento, sobre o processo, sobre a Elisane hipnoterapeuta, eu quero conhecer a Elisane CPF. A Elisane mãe, a Elisane cristã, a Elisane esposa. Conta pra mim um pouquinho sobre você. Bom, em primeiro lugar, eu sempre falo que antes do ter e antes do fazer, nós temos as nossas crenças de identidade, que é quem nós somos. Então, eu quero deixar aqui, já para esse início, você que está aqui nos assistindo, lembre-se que você é muito mais do que você imagina ser. Por isso que é tão importante cuidar do seu corpo como sendo um templo, uma casa onde nós moramos e que, se essa casa ela tiver com problemas, quem sofre somos nós mesmos. Verdade. Então, essa conexão com a gente mesmo, com algo superior, com o divino, eu acredito muito em Deus, ela é fundamental. Por isso que eu entrei nesse caminho de mudança de mentalidade e não apenas de emagrecer apenas o corpo, porque é realmente sobre um propósito de vida, sobre mudar, transformar a nossa vida para melhor. E a nossa vida é sistêmica, existem 11 pilares fundamentais, dentre eles toda essa parte que você comentou, de filhos, conjugal, espiritual, tem toda a parte social, que é ter amigos, tem a parte do servir, tem a parte do financeiro, do profissional, enfim. E o quanto que o relacionamento com a comida influencia hoje para você. Então, reflita sobre isso. E é muito importante a gente ter em mente que não somos seres que é apenas um único assunto. As coisas estão todas muito relacionadas. Verdade, tudo se conecta, né? E como é que é pra você essa maternidade, né? Porque eu sempre gosto de comentar com as empreendedoras que vêm aqui, as que têm filhos, como que é essa relação, né, da empreendedora, a maternidade. A gente sabe que a gente tem que equilibrar alguns pratinhos, né? Como que é pra você? Exatamente, eu sempre falo para as minhas pacientes nos atendimentos que meu trabalho vai muito além do que apenas o emagrecimento, porque envolve todos os pilares da nossa vida e filhos é um deles. Se a pessoa fala, não, eu não tenho filho, mas para mim tá tudo bem, então tá numa nota tranquila. Sim. Ah, eu quero mudar, então tá. Como que você faz para poder alcançar aquilo que você quer? No meu caso, por exemplo, eu tinha menos de 1% de chance de gerar. Mas, independente do que os médicos digam, se o médico lá de cima falar que é sim, é sim. Verdade. Então, hoje, quando no dia a dia tem os desafios, assim, de equilibrar os pratinhos, eu procuro respirar fundo e orientar as minhas pacientes também. Lembra que você tem uma vida, tem uma pessoinha aí, seja de qual idade for, que não foi por acaso que entrou na sua vida. E nós podemos sempre olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Então, agradeça e faça o seu melhor. Faça aquilo que está dentro daquilo que você pode fazer. Ah, não consigo mudar minha alimentação, meus pensamentos, porque eu tenho filho pequeno. Ah, não consigo por conta disso ou por causa daquilo. Porque, na verdade, a gente pensa independente do que aconteça. Então, esse pensamento ele pode ser reprogramado, modificado para ele trabalhar a seu favor. Porque o natural é ele querer trabalhar contra, que é aquela criança interior ferida, que é aquilo que a gente viveu na infância, a maneira como a mente interpretou aquilo naquele momento, ele se reflete por uma vida toda. Então, olha só que oportunidade incrível de mudar isso para as próximas gerações, para ser um exemplo para as próximas gerações
de que nós podemos sim nos relacionar com a comida, não apenas para suprir a fome ali das emoções, no sentido de, eu preciso disso. Sabe aquela fome de doce? Eu preciso de um doce. Que as mulheres normalmente sempre falam, né? TPM, né? Essa é a desculpa. Aí o que acontece? Às vezes a filha tá ali vendo a mãe falar isso e ela acostuma com aquela ideia. Então o cérebro aprendeu que ela vai precisar sempre comer um chocolate se ela tiver na TPM. E nada impede de que coma um doce ou alguma outra coisa. A questão principal é que quando vira um impulso e que a pessoa fala, nossa, a hora que eu vi já comi, a hora que eu vi já comi, vira um ciclo repetitivo e que, assim como drogas, álcool, cigarro, esse comer impulsivo, ele pode gerar seríssimas consequências e esse peso do corpo, ele é, na verdade, um reflexo da criança interior ferida. É a mente ferida muito pesada que pesou no corpo. E tem muita gente que passa a responsabilidade para outra pessoa, né? Eu tô comendo porque eu tô triste, ou porque eu tô ansiosa, ou porque alguma coisa não deu certo, né? Exatamente. E existe isso também, né? Existe. Nossa, meu filho não tem jeito. Nossa, minha filha. Nossa, meu marido. Nossa, eu convivo com o inimigo o tempo todo dentro da minha casa. Mas o problema nunca é ela, né? O primeiro passo é reconhecer que realmente cada pessoa é 100% responsável pela maneira como escolhe se sentir. E zero julgamentos. Eu tô aqui realmente para te ajudar e te orientar nessa caminhada. Nós estamos aqui para fazer acontecer, dar o nosso melhor todos os dias, lembrando que as suas emoções só você pode escolher como você quer se sentir e se ela vai trabalhar a seu favor ou contra. Verdade. E Elisane, como que você começou essa jornada como hipnoterapeuta e de que forma que você decidiu focar nessa linha de emagrecimento definitivo? A pessoa vai emagrecer e ela não vai voltar mais a engordar o que ela fazia antes. Exatamente, foi na minha maior dor, Gleice. Nós éramos em 3 irmãos e 2 dos meus irmãos faleceram. Em um espaço de apenas 6 meses um do outro, logo em seguida a minha vozinha, depois minha tia. Então imagina, a minha mãe, ela ficou, faleceram 2 filhos, a mãe e a irmã, em um espaço muito curto de tempo. E eu queria muito ajudá-la. Muitas pessoas eu vejo que querem muito a terapia para outras pessoas, isso é muito comum acontecer. Então eu sempre oriento aquela pessoa que me procurou passar pela terapia, porque a melhor maneira de ajudar o outro é se ajudando. Sim. E eu pensei várias vezes em ajudar minha mãe de alguma maneira, pagando alguma terapia para ela. Eu não sabia exatamente como. E nessa busca eu descobri que existe uma maneira de entrar lá no profundo do subconsciente, nos 95% do nosso cérebro, que é muito mais do que apenas a pontinha do iceberg, que é onde a maioria hoje trata, que é só tentar cuidar ali pelo lado de fora. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. E fingir que tá tudo bem, esquece. E olha que isso é muito perigoso, porque a pessoa tentar esquecer, você sabia que pode gerar problemas de memória? Alzheimer, Parkinson, por questões que causaram... Ela quer esquecer algo que aconteceu com ela. Exatamente, e não é sobre esquecer, é sobre curar a criança interior para que ela entenda que, independente do que acontece, ela é 100% responsável pela maneira como ela escolhe se sentir. Sim. E com isso ela consegue se libertar, seja do que for. Seja de um luto, seja de algum outro tipo de trauma, algum medo, vício. E justamente a alimentação equivocada, a alimentação errada, em excesso, ela é um vício. E quando meus irmãos faleceram, que ficou muito evidente que o primeiro deles, o David, tinha 38 anos, foi em outubro de 2020, estava com sérios problemas emocionais, depressivo, e ainda não tínhamos aquele conhecimento, tanto eu como minha família, e por conta de um estresse muito grande, ele acabou tendo uma dor de cabeça forte, deu uma trombose cerebral, que é o AVC, e acabou falecendo. Nossa. E 6 meses certinho depois foi meu outro irmão, e foi Covid, mas olha que interessante, ele estava acima do peso. E o fato de estar acima do peso acabou influenciando para que viesse a óbito, assim. E olha, olhava assim, parecia que estava tudo certo, sabe? Nossa, eu tô com uma faltinha de ar aqui, vou no médico. E aí foi direto pra UTI depois de 30 dias. Faleceu, deixou 2 filhos pequenos. E com isso eu comecei a pesquisar. Como que eu faço para evitar disso acontecer comigo? De acontecer com outras pessoas da minha família? E várias pessoas falavam assim, seus irmãos faleceram, acho que você vai falecer também, né? Ai, que horror.
Ai, tem gente que parece que tem a boca pra Sério. amaldiçoar, né? Em vez de Ai, abençoar outra pessoa, meu Deus. Aí você e falou, não vai porque eu não vou deixar, né? eu falei, peraí, mas eu posso focar no problema ou eu posso buscar uma solução. Sim. E nessa busca de solução eu fui aprofundando tanto que eu descobri que existe essa maneira diferente de olhar para as nossas emoções, de se curar. E ao invés de a minha mãe fazer a terapia primeiro e eu tentar convencê-la a fazer, eu fiz, passei pelo processo. E me apaixonei tanto que eu entrei na profissão assim de cabeça. E é maravilhoso todos os dias ver as pessoas se libertando. Porque muita gente acha que é só sobre o sobrepeso, mas na verdade o corpo ele só reflete a maneira como tá dentro. Verdade. Então minha mãe passou pelo processo porque ela me viu passando. Aí ela mesma quis e se libertou. Hoje quem olha pra ela fala: É outra mulher. nossa, não acredito que ela passou por tudo que ela passou e tá aqui sorrindo, contente e tal. E ela se libertou tanto da questão emocional, que ficou realmente muito ferida. Sim, né? 2 filhos, né? Não é fácil. Exatamente. E ela se libertou também no relacionamento dela com a comida. E isso é maravilhoso, a gente ver as pessoas mudando de vida, principalmente as pessoas que a gente ama. Sim, E poder colocar isso pro mundo, melhor ainda. sim. E qual que é a diferença da hipnoterapia para uma nutricionista? A Nutri é sobre a ciência dos alimentos, é sobre observar o que você vai comer, quantas calorias, questão do corpo em si. Aham. Tem até algumas que entram um pouco na questão comportamental para procurar ajudar, e eu vejo que isso é bem bacana. No caso da hipnoterapia para emagrecimento, é mais essa parte que é esse gap, que é esse buraco, onde a maioria não entra. Que é justamente o quê? Mesmo mental, né? É o mental da criança interior, mesmo Aham. as memórias mais antigas, as mais enterradas, são as coisas que pode ser que a pessoa nem lembrava e que está fazendo total diferença para as escolhas alimentares de hoje. Porque não é só sobre ter um cardápio, saber o que comer, mas é como comer. Como olhar essa comida no sentido de ela realmente nutrir o corpo e não apenas precisar dela para tentar nutrir as emoções. Porque existem muitas outras maneiras de cuidar das emoções que são diferentes de comida. Porque, na verdade, o cérebro quer aquele prazer momentâneo, ele foi feito para fugir da dor e buscar a sobrevivência ali, igual acontecia na época das cavernas. Ele não estava pensando no futuro, em conquistar objetivos, em toda a área sistêmica de vida que a gente tem, que Sim. envolve várias coisas. Ele só queria sair, caçar, comer e precisava comer muito porque não sabia quando ia ter de novo. E a gente é reflexo disso. O nosso cérebro, ele veio daí. Então, por isso que é tão importante curar, se libertar, para poder ser realmente uma cura de uma vez por todas. Por isso que o emagrecimento é definitivo. Porque é mudar a forma de olhar a comida, a forma de pensar. Porque o pensamento, ele é o que precede as emoções, e as emoções, elas precedem os comportamentos. Então, se a pessoa observa ali a raiz da questão, ela vai mudando esse pensamento. Tá, mas como que eu faço para mudar o pensamento? Olha, uma dica muito prática no seu dia a dia. Veio alguma sensação de, nossa, tô com fome. Peraí, mas será que eu preciso realmente disso? A fome é do corpo ou a fome é da mente? Então, pensa. Primeiro passo é pensar. Ah, se a Ou fome é porque eu tô ansiosa com alguma coisa, né? Exato. Se a fome for da barriga, se estiver roncando ali o estômago e for uma fome de comida de verdade, de coisas naturais, de coisas que vão fazer bem, aí tranquilo, é a fome realmente física. Mas a fome que engorda de verdade é a fome da emoção. É aquela fome que, nossa, mas eu não consegui pensar. Não, você pensou. A gente sempre pensa antes de comer. Entre a impulsividade e o ato de comer, existe um espaço. E esse espaço ele pode ser preenchido com muito amor, com muito acolhimento, por meio dessa leveza emocional, trazendo a cura para a criança interior. Como? Mudando o pensamento. Ai, mas eu não tô conseguindo mudar esse pensamento. Então, porque realmente tem algo muito profundo aí que precisa ser tratado. E todo mundo tem. Alguns menos, outros Sim, intermediários, todo outros mundo. mais. E a gente tá falando muito sobre as emoções, né? Então tem gente que às vezes come por ansiedade, às vezes por tristeza, estresse, né? Então o que você tá falando é que realmente a hipnoterapia vai ajudar essa pessoa a não comer essas emoções, assim, a ser mais racional, né?
Exatamente. E não é só sobre o racional, é sobre uma reprogramação do automático da mente mesmo. Daquele hábito saudável. Como, por exemplo, a gente escova os dentes todos os dias, né? Mas quem é que nunca dormiu sem escovar os dentes, por exemplo? Ai, tô muito cansada. Nossa, hora que eu fiz. Nossa, dormi. Eu tava dormindo todo dia. Mas você é essa pessoa que escova os dentes todos os dias. Sim. Certo? Então, é a mesma coisa no relacionamento com a comida. Pode até acontecer um deslize um dia ou outro. A gente vive numa sociedade em que a comida é o centro, muitas vezes, é motivo para comemorações e tudo mais. E tá tudo bem ter essa vida social e se permitir comer alguma coisa. A questão é que quando se torna um impulsivo, é que está sendo maléfico. Então, essa parte de curar a criança interior por meio da hipnoterapia, que é entrar ali no subconsciente, é quando você consegue perceber qual que é a raiz daquele impulsivo que pode estar buscando algum pertencimento, vou comer porque todo mundo tá comendo. Ou igual o morango do amor. O morango do amor, que de amor, na verdade, não tem nada, né? Quem não comeu? Eu também comi, eu também comi. A minha filhinha comeu, eu comi. A gente teve que entrar no hype, né? Todo mundo tava comendo. Mas assim... Mas é o pertencimento, né? Exato, mas assim, é interessante porque assim, a gente pode comer com muita consciência, com presença, sabe? Saboreando, observando. Até com as crianças é legal fazer essa técnica bem interessante, que é o quê? Explorar os 5 sentidos, sabe? Pelo tato. Como que é o morango? Será que ele é muito lisinho? Será que ele é mais áspero? Qual que é a corzinha dele? Será que ela é forte? Não é tão forte? Explorando a visão, explorando o olfato. Qual que é o cheirinho desse morango? Explorando o paladar. E assim, lidar com a comida, independente se seja uma guloseima ou se seja uma salada ou uma fruta, como se fosse tudo exatamente a mesma coisa. Por quê? Olhar para a criança, tanto a criança interior, como as crianças que a gente lida, nossos filhos ali no dia a dia e outras crianças. No sentido de assim, nossa, você só pode comer brócolis e pronto, acabou. Vai fazer com que a criança fale, não, eu quero comer aquilo que é proibido. Sim. Então, não é sobre proibir, é sobre conscientizar e liderar pelo exemplo. Tanto a nossa criança interior, como as crianças também. E é muito interessante, porque as crianças, elas nos ensinam muito sobre viver o presente. No dia que eu comi o morango do amor com a minha filhinha, a gente estava no Parque Santos Dumont, aqui em São José dos Campos. E eu comprei um pra mim, um pra ela. E a gente entrou no parque. Ela ficou um tempão com o saquinho na mão. Eu e ela ali, fiquei segurando o meu e o dela. E ela nem tava preocupada. Ela chegou no parquinho, ela só queria brincar. Aí depois de um tempão que ela lembrou, vamos lá comer o morango do amor. Daí a gente sentou, comeu com calma. Então isso que é bacana. Porque quando a impulsividade vem, aquele vício do comer exagerado, e 0 julgamentos, viu? Sim, ele acontece, a pessoa só pensa na comida e às vezes acaba não conseguindo curtir tanto, não consegue conversar tanto num lugar público como até mesmo em alguma comemoração, alguma festa. Então, uma dica muito bacana também que eu sempre passo leva com você sempre, quando você estiver numa festa, uma água. Sabe, pode colocar um limão espremidinho ali e vai tomando. E vai comendo, sim, devagarzinho, conscientemente. E vai observando sempre a fome. Porque a fome do corpo, ela não engorda. O que engorda mesmo é a fome das emoções. Nosso olho grande, né, nas comidas, né? Isso que engorda. E eu já fui essa pessoa, Gleice. Porque depois que meus irmãos faleceram, eu buscava esse buraco. Já teve sobrepeso? Sim, eu engordei quase 10 quilos depois que eles faleceram, porque eu buscava o quê, Gleice? Tampar esse buraco com a comida. A gente tava sempre junto, todo final de semana. A gente gosta muito de tocar instrumentos musicais. Sim, principalmente a gente que é da igreja, né? Não deve gostar de comer. A gente não bebe, mas a gente come. Não é verdade? É verdade. O pessoal gosta bastante de comer. Sim. Daí tem ali os encontros de músicos, daí sempre tem aquele lanche no final. Então, é sobre comer consciente. Tem pessoas que às vezes me perguntam assim, nossa, mas tá tendo lanche aqui na igreja, você não vai comer? Eu falo assim, não, hoje eu não vou comer porque eu tô satisfeita, obrigada. Então, a gente não precisa também ficar toda hora explicando. E teve vezes que sim, eu comi e tá tudo bem. Mas isso aconteceu como? Depois que eu percebi o problema, esse é o primeiro passo, que eu estava buscando um preenchimento na comida por conta da falta deles.
E eu me permiti passar por esse processo de curar a minha criança interior. E aí, com isso, eu desenvolvi o meu programa, que é o emagrecimento, a forma de pensar em relação à comida, unindo a hipnoterapia, que é essa cura da criança interior. E isso se refletindo em todas as áreas da nossa vida, com foco na alimentação das emoções. Tem pessoas que não sabem aquilo que alimenta a emoção dela, boa. Ela não sabe nem o que ela gosta de fazer. Verdade. Então é muito interessante observar. No meu caso, instrumentos musicais. Eu gosto muito Que canta muito bem. Obrigada. Parabéns. Eu vi esses dias você cantando, muito bem afinado. Obrigada. Você é soprano, né? Eu gosto de tocar no soprano, de cantar no soprano e no contralto também. Eu sou mais contralto. Soprano olha, que legal. E é interessante como que os nossos filhos, eles refletem muito Sim. na gente, independente do que for. Seja o relacionamento com a comida, com as pessoas, enfim, com Deus, com dinheiro. A minha filhinha, ela tá fazendo aula de violão, né? E aí hoje ela teve uma descoberta, assim, ela falou... meu Deus, com esses 4 acordes eu consigo tocar todas as músicas. Mamãe, eu consigo! E é até interessante porque eu salvei esse vídeo no meu celular e vou colocar nas minhas redes sociais, mostrando que assim como qualquer coisa que a gente aprenda, quando a gente muda a nossa relação com a comida, a gente também começa a perceber que, independente se tá todo mundo fazendo ou não, a gente aprendeu a lidar com aquela questão. A gente consegue olhar para a comida com prazer e sentir... perceber o gostoso dentro do saudável, sabe? Eu dei aula de música há bastante tempo, dos 13 até 23 anos de idade. Hoje eu tô com 39. E o que acontecia na época é que eu gostava muito da música, mas eu queria fazer algo diferente. Eu sabia que eu não tinha nascido exatamente para dar aula a vida inteira. Então, hoje eu fico muito feliz e muito grata, ajudando as pessoas e ensinando também, não mais a música, mas a como lidar com as emoções. E não só como lidar, mas como resolver de uma vez por todas. Sim. Tirando esse peso emocional da criança interior, trazendo leveza, e a leveza daqui se refletindo no corpo. E você tem alguma história de alguma paciente que teve aí um feedback bem bacana, bem interessante para você contar pra gente? Nossa, gente, tem muitas. Foram centenas de pessoas. Eu vivo isso diariamente, tanto no meu consultório presencialmente, como no online, né? 98... Então você atende o Brasil todo, né? Brasil e mundo também. Inclusive em inglês e espanhol também. Nossa, que chique. E é uma alegria poder ajudar as pessoas. E é interessante como a internet nos proporciona isso, né? E os depoimentos, tem pessoas que gravam, tem pessoas que não querem e tá tudo bem. Tem pessoas que falam que estão passando pela terapia, tem pessoas que não querem falar, tá tudo bem também. O que elas sempre comentam é que elas vêm pelo emagrecimento, mas que na verdade é toda uma transformação de vida para melhor por meio dessa leveza emocional da criança interior. Então ela olha o doce e já não sente mais vontade de comer igual sentia antes. Se ela quiser, ela vai comer, mas ela percebe que não é mais sobre o que os outros estão dizendo, mas é uma decisão dela em relação àquilo. E isso é muito libertador. Isso é inspiração em si mesma, é autenticidade. Sim. E você fala muito sobre harmonia, equilíbrio, leveza, né? O que significa isso no estilo de vida mais saudável? Explica pro pessoal. É justamente o programa de emagrecimento Elis. São apenas 4 sessões. Harmonia, equilíbrio, leveza e inspiração em si mesma. A harmonia, como a gente está falando de música, que é interessante porque se relaciona com o emagrecimento, com os nossos pensamentos, é sobre... Sabe aqueles pensamentos desafinados, repetitivos? Ah, você não vai conseguir, você não é capaz, só a fulaninha blogueirinha que consegue, você não, né? Então, a harmonia é justamente sobre isso, é sobre calar esses sabotadorzinhos que são os prejudicadores internos da criança interior, que é justamente aquilo que a gente viveu na infância, que é a raiz da questão, e se conectar com o lado sábio da criança interior. Porque, como a gente vê nas crianças, elas têm esse poder de viver o momento presente, de nos ensinar muito sobre a vida. E a sua criança interior também. As suas respostas estão aí dentro de você. Observa e você vai perceber. Ah, Elisane, não estou conseguindo. E é justamente sobre isso. É sobre reprogramar as crenças, a maneira como a gente vê o mundo, aquilo que a gente acredita,
não só no dia a dia, isso também é importante, sempre trocar o pensamento ruim pelo bom, mas no momento ali da sessão, voltando ali na infância e percebendo o que machucou lá no passado, resolve no presente para deixar tudo afinado. Olha, quase deu bem. A segunda sessão é do equilíbrio. Imagina que você tá numa ponte dirigindo e de um lado tem a permissividade, agora eu vou comer tudo que eu quiser, tadinha de mim, né? Já tô me tratando mesmo. Ou e do outro lado é a agressividade. Agora eu não como mais nada, não vou em festa, não... Nossa, agora eu sou outra pessoa. Não, isso não se sustenta, por isso que muitas pessoas acabam sofrendo bastante com esse peso emocional e que pesa muitas vezes no corpo e fica no efeito sanfona. Sim. Então, é sobre, poxa, se eu tô andando de carro, dei uma batidinha de um lado, dei uma batidinha do outro, eu vou continuar para eu cair no abismo? Ou eu vou me equilibrar? Não, eu vou me equilibrar. Então, é sobre perceber o valor que essa pessoa tem. Quando o ser humano percebe o quanto que ele é amado por Deus, tudo muda para melhor na vida dessa pessoa. Porque o amor de Deus excede todo entendimento e cada pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Então a pessoa consegue se equilibrar. Sabe quando a pessoa se sente perdida, desamparada, desequilibrada? É sobre isso, é sobre equilibrar. A terceira sessão é a sessão da leveza. Essa sensação de, nossa, como se eu estivesse voando, sabe? Eu posso muito mais, eu não preciso ficar naquele mundinho fechadinho. E a quarta e última sessão é a inspiração em si mesma, que é perceber que, independente do que estão falando, você é muito mais. É a autenticidade de você ter a opção de fazer as suas próprias escolhas alimentares sem se preocupar com o pertencimento ou com aquela fome de poder comer só porque todo mundo tá comendo. Eu vou comer só porque ou já tá pago. Pra passar alguma ansiedade, algum estresse. Exatamente. Uhum. E aí a gente tá falando muito sobre o efeito sanfona, né? E ele é um dos maiores desafios no emagrecimento. A gente sabe que, e principalmente pra mulher, né? A gente engorda, emagrece. Eu já fui essa pessoa. E quais são essas estratégias que você utiliza, Elisane, com os seus clientes para evitar que isso aconteça, né? Além você tá falando do método, né? Mas o que mais você utiliza aí nesse processo? Eu utilizo exatamente o que eu fiz comigo. Depois que meus irmãos faleceram, quando eu ficava buscando esse apoio, esse conforto na comida, eu percebi que separar a comida das emoções é o ponto número 1. Então, eu comecei a postar, inclusive, no meu Instagram, frases onde eu fui cada dia focando em uma frase e repetindo várias vezes, fazendo como se fosse uma academia. Sim. Que você treina seu corpo, treinando aquilo na minha mente. E as pessoas começaram a observar e falaram assim, nossa, eu também quero isso pra mim. E isso é interessante. Então, as frases, elas dizem no sentido assim, eu posso muito mais, eu escolho hoje tomar as minhas decisões saudáveis, hoje é o melhor dia para tomar a minha decisão, então eu não preciso esperar para segunda-feira, eu não preciso esperar para o momento perfeito, hoje, agora, nesse momento, você que está aqui assistindo, você que está aqui nos ouvindo, saiba que não é por acaso, é o momento de você olhar e perceber os seus pensamentos, porque o pensamento é o que gera a emoção e essa emoção é o que gera o comportamento. Quando você muda a forma de pensar, você está mudando, automaticamente você vai conseguir mudar. Mas eu entendo que é desafiador no dia a dia. Por quê? Por conta do peso emocional da criança interior. Por isso que é tão importante fazer esse mergulho profundo, sabe? Porque hoje, Gleice, nos tratamentos... E quantas sessões precisa, assim, para esse processo? Normalmente são 4. 4 sessões. Isso, que é o ELIS. É harmonia, equilíbrio, leveza e inspiração em si mesma. Exato. Porque hoje muito se fala somente do emagrecimento do corpo, que é como se fosse a pontinha do iceberg. E às vezes tem profissionais que até tentam lembrar, tenta lembrar de alguma coisa lá da sua infância e tal, mas num estado normal, nem sempre a pessoa lembra. E num estado hipnótico, que nada mais é do que um estado natural da nossa mente, tem pessoas que têm medo, inclusive, da hipnoterapia, e falam um monte de coisa por aí, né? Fala mesmo. Mas é justamente quebrar aquela barreira,
ultrapassar a barreira do fator crítico, que são os bloqueios, que são as resistências, é o orgulho, é aquilo que todo mundo tem, que é como se fosse assim, ah, não, mas isso eu já sei, isso eu já consigo, mas a pessoa tá vendo que ela precisa mudar, mas ainda não conseguiu resolver. Então, todo mundo precisa de ajuda, todo mundo pode buscar essa ajuda. Assim como existe o cardiologista para o coração, existe o pneumologista para o pulmão, existe toda essa parte da hipnoterapia para o nosso cérebro ser modificado. E aí as pessoas me perguntam, mas você trabalha só com hipnoterapia? Por que seu método, a sua maneira, seu programa de emagrecimento é diferente, exclusivo? É porque justamente eu tenho várias formações e eu vou usando de acordo com aquilo que a cliente precisa, personalizado para ela. Por isso que é muito profundo, exclusivo, diferenciado. E as pacientes sempre falam, olha, só me arrependo de uma coisa, não ter feito antes. O que ela economiza com bobeirinhas do dia a dia. Uma balinha aqui, um sorvetinho, uma coisinha aqui, outra lá. Mesmo, todo dia com uma coisinha. Gasta uma pizza, um lanche, uma coisa aqui, outra ali, um pastel. Além de economizar com remédios, economizar com toda essa parte da alimentação, a pessoa fala assim, meu Deus do céu, o que eu ganhei foi vida. E vida é um preço inestimável. Então, não é só sobre preço, é sobre valor. É o quanto que transforma a vida para melhor. E foi o que aconteceu comigo, porque daí, quando eu tava quase 10 quilos acima do peso, eu percebi que eu poderia, além de mudar a minha vida para melhor, ajudar a transformar outras vidas. E foi no momento de maior dor, onde veio a minha maior satisfação, porque hoje, diariamente, eu vivencio isso, vendo as pessoas se transformarem. Isso é maravilhoso. Sim. Não tem preço que pague. E você já está falando sobre o diferencial, né, do seu atendimento. Mas o que a Elisane hipnoterapeuta, ela tem de diferencial, além de mostrar para o paciente que ele consegue, que emagrecimento não é só a questão da comida, mas também é algo emocional. O que você tem de diferencial como profissional? É o acolhimento, o amor, o olhar zero julgamento, o entender qual que é a raiz daquele gatilho que acontece no dia a dia, que faz a pessoa abrir a geladeira de madrugada e comer até um arroz ali gelado, endurecido. É fazer com que a pessoa consiga compreender o valor dela ser muito maior do que um pedaço de bolo de chocolate, por exemplo. E se perceber, se valorizar e se permitir essa energia boa, esses sentimentos bons, e com isso a pessoa atrair coisas boas também em outras áreas de vida dela. Percebe que não é apenas sobre o emagrecimento, é sobre algo assim muito mais amplo do que isso. Sim. E é claro que o foco principal é a relação com a comida, mas isso influencia em tudo. Então, o diferencial é justamente isso, essa conexão, é sobre vida que se ganha e não apenas sobre o peso que está sendo eliminado. Essa vida, ela tem a ver com essa leveza emocional da criança interior, que é aquilo que foi vivenciado na infância, e não apenas isso, mas como a mente dessa pessoa interpretou isso. Quando vira essa chave e consegue entender isso, é outra vida. Nossa, é incrível. E Elisane, a gente está falando muito sobre a sua empresa, né, o seu trabalho, mas a gente tem muitas empreendedoras que estão começando, que estão ali perdidas, ali não sabe o que faz direito, né? Todas nós já passamos por isso, né? Verdade. E como que foi o seu começo, assim? Qual foi a parte que você teve de desafios como empreendedora? Olha, eu já tive vários pesos emocionais que pesavam no meu dia a dia sobre qual carreira escolher, aquelas pessoas, burburinhos, de pessoas da família que não estavam vivenciando o que eu estava vivenciando. Principalmente sempre a família, né? E eu ficava tentando me encaixar naquele mundinho. E eu comecei a perceber que eu podia muito mais. Quando eu saí da Embraer, uma empresa que eu fiquei na área administrativa ali por quase 6 anos, foi um sonho realizado, mas eu percebia que
depois de um burnout, onde eu fiquei 3 dias chorando em home office durante a pandemia. Parecia que era tudo maravilhoso poder trabalhar de casa. Mas eu só tenho a agradecer, mas foi um momento muito desafiador. Sim. E eu acabei saindo no plano de demissão voluntária, depois de conversar muito com Deus, com o meu esposo e tal. E eu fiquei muito perdida sobre qual caminho seguir. Como fazer uma criança pequena dentro de casa, desempregada. Depois de 3 meses, meu esposo foi mandado embora. No melhor momento, assim, da empresa. E, de repente, ele acabou saindo. Porque eu entendo que existia um propósito muito maior. Com certeza. E as coisas foram passando. O tempo foi clareando tudo isso. Então, o que eu digo é, viva um dia de cada vez. Viva o seu momento presente, procura observar aquilo que toca seu coração, aquilo que você gosta de fazer, porque o dinheiro, sim, é importante, mas não há dinheiro que pague a sua paz, a sua felicidade, a sua tranquilidade. Então, hoje eu só tenho a agradecer por viver do meu trabalho de hipnoterapia com o meu programa autoral de emagrecimento. Eu só tenho a agradecer e realmente foi bem desafiador, viu? Não foi assim de um dia para o outro, não. Faz 5 anos. Rosas, não. Faz 5 anos que eu saí da empresa onde eu tava, da Embraer. Só tenho a agradecer por tudo isso. Que todo tinha dia estabilidade, 15, né? dia 15 e dia 30 tava lá garantido na conta. Agora não mais. Não. Agora é todos os dias, toda uma estratégia, muitos estudos. E justamente o marketing, todos esses estudos. E foi muito bacana, porque em um deles eu te conheci, que foi um evento de Outubro Rosa, inclusive. Sim, verdade. E na Tati Modas. E foi muito interessante, porque a gente consegue se desenvolver muito como pessoa, como empreendedora. Então, olha, e é maravilhoso poder ter essa flexibilidade de horários. Hoje eu consigo ficar de manhã com a minha filhinha, vai fazer 8 anos na próxima semana. Eu consigo ter essa flexibilidade que antes eu não teria. Então, é importante observar, equilibrar aí e perceber aquilo que faz sentido pra você. Sim. E fazer aquilo que o seu coração tá pedindo, claro, equilibrando com a parte financeira também, mas observar que aquilo que estão dizendo, as pessoas não sabem o que você está experienciando, aquilo que você está vivenciando. Muitas pessoas julgaram, criticaram. Ah, você está saindo da Embraer, e agora? Tem FGTS, né? 40% de multa e tudo mais. Meu, tá tudo bem. Cada um tem sua história de vida, respeite sua história. Sim. Viva um dia de cada vez e pode ter certeza que você dando o seu melhor e ajudando as pessoas a resolverem os problemas delas, você vai resolver os seus também. Verdade. E tem, além da Elisane, né, que trabalha com esse processo, a gente vai falar um pouquinho sobre a loja, né? Você tem uma loja que se chama Connect You. Conta um pouquinho da loja, porque querendo ou não, ela também linka um pouquinho aí com o seu trabalho, né? E eu acho sensacional o que você e seu marido fizeram aí juntos, né? Então, conta pra gente um pouquinho sobre a loja e como que ela se conecta com o processo que você tem com os seus pacientes. O meu consultório fica dentro da minha loja. O Empório Connect You fica no Bosque dos Eucaliptos, dentro do Supermercado Máximo. E ali nós temos alimentação saudável, suplementações. Às vezes a pessoa acha que ela tá com um problema sério e de repente ela colocando ali uma suplementação já resolve algo que a pessoa estava há muitos anos tentando resolver e não conseguia. Sim. Então, é realmente uma transformação de vida, é uma gratidão imensa poder ajudar essas pessoas no dia a dia a terem essas opções práticas. Porque muitas vezes a pessoa trabalha fora, tem filho pequeno, ou trabalha em casa, como a gente muitas vezes está em home office e está ali cuidando de 1001 coisas ao mesmo tempo, né? Eu entendo. Então, o celular na mão, a vassoura na outra, a madeira na outra, é assim. Pelo menos lá em casa desse jeito. Lá em casa também. Agora a minha não mama mais, mas já passei por essa fase também, viu? Então é sobre essa praticidade, liberdade, de poder fazer essas escolhas saudáveis de uma maneira que seja bem prática ali e tranquila natural, no seu... né? Exatamente. O ícone principal é uma laranja, que é justamente o quê? Perceber que é como se fosse a casca, a polpa, que a
a casca da laranja, a polpa e o suco. Sim. Que é o quê? Aquilo que tá aqui do lado de fora, que é o corpo, a alma e a mente. Então, é interessante porque a laranja, ela tá na maioria das mesas dos brasileiros, mas tem algumas pessoas que acabam não tendo a coragem de pegar uma faquinha ali e cortar. Ah, não, muito difícil de fazer. Até fazer. Depois que ela coloca ali e coloca no dia a dia dela, ela fala, gente, uma coisa tão saudável, um preço super em conta e que faz toda a diferença para melhor na minha vida. Sim. Então, tem pessoas que acham que se alimentar saudável é caro, mas se a gente colocar ali um chazinho... Na ponta do lápis, né, na verdade. Nossa, o tanto que economiza, Sim, na verdade, com sim. as guloseimas. Um chazinho, um temperinho natural. Não é porque a comida é saudável que tem que ser ruim. Pelo contrário, inclusive os temperos são todos sem glutamato, todos sem sal. Mandado fazer, assim, com muito carinho, com muito cuidado com os clientes, para proporcionar toda essa transformação de vida para melhor por meio dos produtos naturais. Uma experiência gostosa, né? Para não ser algo chato, né? Porque as pessoas acham que emagrecer sempre é um pesar, né? E não, tem que ser algo gostoso de fazer, né? Prazeroso, né? Com certeza, com toda essa leveza da criança interior que se reflete no adulto. Por isso que nós sempre dizemos para os clientes nossos ali que é muito mais do que uma loja de produtos naturais. É um espaço voltado para transformação de vida para melhor, observando o ser humano em todos os aspectos. Perfeito. Adorei conversar com você, Elisane. Aprendi bastante. Acredito que o pessoal também que está assistindo aprendeu muito sobre a alimentação, sobre a parte mental também, né? Que emagrecer não é somente comer, né? Mas sim também você pensar no seu cérebro, que tudo começa por ali, né? E eu queria que você deixasse uma frase motivacional para as empreendedoras e os empreendedores que estão nos assistindo, para que eles possam guardar também essa frase como um impulsionamento aí no empreender deles. Sobre empreendedorismo, viva um dia de cada vez, siga seu coração e se permita trazer essa leveza e a criatividade da sua criancinha interior. Aquilo que você vivenciou na sua infância pode te machucar ou ela pode te impulsionar a fazer cada vez mais e cada vez melhor. Afinal, o emagrecimento definitivo ou empreendedorismo, seja qualquer coisa que você está buscando na sua vida, só depende de uma pessoa, você mesma. E aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. Aquilo que está fora do alcance, simplesmente solta. Desapega, que aquele que nos criou, na hora certa e no momento certo, faz acontecer. Você é muito mais capaz, mas muito mais capaz do que imagina. Com certeza. Todos somos capazes de fazer o que a gente quiser fazer nessa terra, né? E eu agradeço muito a sua presença. Gostei muito do nosso bate-papo. E eu quero te presentear com um presente maravilhoso da nossa empresária. Ah, que linda! Do Bom Aroma, com cheirinho especial do Metamorfose. É uma das nossas patrocinadoras, Solange, do Bom Aroma. Conheço! Então, você pode colocar lá na sua mesinha, no estofado onde você recebe seus pacientes, né? Ou até mesmo dentro da sua casa, com um cheirinho aí exclusivo da Metamorfose, tá? E eu quero agradecer também a Dudalina, o Bom Aroma, Nicole Duarte. Quero agradecer também o espaço do ZW3, que é onde nós estamos, ZY3, da onde nós estamos fazendo essa gravação. E agradecer novamente pela sua presença. Eu que agradeço. Gratidão imensa a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, Amém. Por essa transformação incrível. Como o próprio nome já diz, metamorfose é transformacional demais. Sim. Muito obrigada, viu, Elisane? E para quem quer te acompanhar, qual que é o seu Instagram? Elisane, HELISANE, hipnoterapeuta. HIPNOTEPEUTA. Acredito que eu falei certo, né? Só colocar lá, Elisane hipnoterapeuta, já vai aparecer o rostinho dela já lá, gente. Muito obrigada, viu, novamente. Eu que agradeço. E você que tá aí nos assistindo, curta, compartilha com os amigos, né? Se inscreva no nosso canal, porque esse canal vai falar muito sobre empreendedorismo. E eu tenho certeza que esse assunto que nós tratamos hoje sobre emagrecimento vai ajudar muitas pessoas, né? Com certeza. Gratidão. Obrigada.